Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com a equipe do Interagir, do projeto Interagir. Sou Camila, aqui também está o Arthur, o Renato e o Breno. E hoje vamos falar sobre fake news em saúde. E aí, pessoal? Hoje uma discussão extremamente importante, né? Que fake news no geral tem muita coisa pra gente falar, mas ainda mais no âmbito da saúde, que afeta a vida de várias pessoas, e olhando para trás que a gente acabou de sair de um período pandêmico super tenso, né? Muito importante a gente ter esse tipo de discussão e conversar com a comunidade que nos segue, né? Com certeza, eu acho que quando a gente fala de fake news é sempre importante esclarecer muitas coisas, né? Principalmente da onde elas se originam, para que elas servem e como que elas aparecem também. Assim. Então, acho que é importante a gente ter uma visão geral sobre as fake news, saber desde como elas aparecem até para quais são elas e como a gente pode combater. Exatamente. Então, o que seria fake news, galera? Basicamente, seria um conjunto de informações que não tem dados ou tem algum fundo de dados, alguma garantia, só que essa garantia é falsa. Como é que funciona? Bom, acredito que fake news, né? A gente, o próprio nome diz. Pode ser com base em fato falso, pode ser com base em uma coisa verdadeira, dita de forma errada. Meias verdades, né? Rola pra caramba. Exatamente, aquela coisa assim, os números não mentem, mas se você quiser mentir, os números, né? Assim, dependendo da forma que você interpretar um dado estatístico, pode servir para um fim ou para outro. Então eu acho que a fake news ela não tem uma origem, assim, eu acredito que seja uma coisa que a gente concorde, porque assim, ela sempre vai ter uma origem que pode ser relacionada a diversos fatores. Às vezes ela pode ser patrocinada por alguém, às vezes seja um interesse financeiro por trás, às vezes seja um interesse ideológico, uma ideologia de alguém por trás. Ou às vezes pode ser só simplesmente, às vezes, por uma questão de brincadeira, assim, alguém comentou brincando com outro. Sensacionalismo, assim, né? E isso de origem das fake news é uma coisa muito interessante, porque meio que acompanha muito a própria origem da imprensa, né? Porque existem relatos históricos, desde a própria mídia, que eu acabei de falar, daquilo que o pessoal chama de notícias amarelas, né? Que é aquela notícia super sensacionalista, com pouquíssimo embasamento em fatos reais, justamente para você conseguir gerar um burburinho. E a gente consegue perceber isso acontecendo muito bem até os dias de hoje, né? Vai muito da questão do senso comum também. Então, é aquele saber comum que as pessoas não têm tanto embasamento científico e acabam se espalhando, né? Às vezes, boca a boca, então, atualmente com a tecnologia, né, por meio da internet, grupos, enfim, as plataformas de comunicação, então é um meio mais fácil ainda de disseminar essas notícias falsas, né, por meio do senso comum, sem embasamento. E como é que a gente consegue ver que uma fake news consegue causar pânico, consegue manipular uma grande quantidade de populacional? E a origem mesmo que você falou, tipo, lá no meu bairro, quando eu era criança, que era uma cidade muito humilde, a fake news basicamente é uma fofoca, né? Basicamente era fofoca, de boca em boca, e o pessoal gostava muito de fazer fofoca da vida dos outros. Isso é um problema, né? E esse é um problema muito grave na sociedade atual, principalmente, tipo, como a gente viu nas eleições passadas, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, a quantidade de fake news que nós tivemos aqui foi avassaladora, a quantidade de fake news, né? E a gente tem que sempre se alertar para tentar procurar fontes verdadeiras e confiáveis de cada dado. É justamente essa é uma questão muito importante também, porque assim, andei pesquisando bastante, né? E é consenso da sociedade científica que um grande problema acerca das fake news é que principalmente a população um pouco mais velha, ela tende a acreditar que tudo que vem da internet tem uma certa verdade atrelada a isso, né? Então, acho que um grande caminho que a gente tem que percorrer, né, um desafio gigante para a gente conseguir acabar, ou pelo menos diminuir um pouquinho o efeito dessas fake news, seria trazer essa educação digital para essas pessoas, mas justamente como a gente consegue fazer isso, sabe? Exatamente. Eu acho que quando a gente pensa, principalmente esse pessoal está numa faixa etária mais idosa, está um pouco mais velho, eles viveram num mundo onde qualquer informação que você chegava, seja de rádio, seja por televisão, às vezes um pouco mais, quando o pessoal é um idoso um pouco mais novo, assim, ele acreditava que tudo aquilo ali que chegava para ele era verdade, assim, ele não tinha como questionar, sabe? Assim, era bem difícil, muito difícil de entrar em contato, às vezes tinha um jornal ou outro para você comparar, um livro ou outro, mas era muito difícil você ter informação. Então, toda informação que chega, a tendência é você acreditar que seja verdade, certo?
Só que hoje em dia é muito mais fácil você lidar com informação, é muito mais fácil você pesquisar a respeito de informação. Você tem plataformas, hoje você tem o Google e o próprio Wikipédia, que seja, que a gente pode falar, de não ser tão confiável assim, mas é uma fonte de informação assim, que a gente tem hoje em dia. Então, assim, é muito fácil de você descobrir as coisas hoje em dia. Só que se você viveu num mundo onde você não era acostumado a ter essa busca por informação, que é diferente de nós, que somos mais novos e crescemos num mundo onde a gente tem essa liberdade de poder procurar informação, você acaba não fazendo. Então, assim, é aquele fenômeno que a gente chama, né, dos grupos de zap, né? E o grupo do zap do senhorzinho, assim, você pode esperar que pode chegar qualquer coisa ali. Então, assim, é realmente uma questão de educá-los a respeito. Olha, tem que dar um double check, tem que ir lá no Google, pesquisar se é verdade mesmo. Porque, assim, a gente pode criar um pânico numa população que já é vulnerável, porque, assim, tem a questão da idade, as questões de saúde que afetam a própria idade. Então, assim, é realmente uma coisa preocupante. E tem que ser informado, esse letramento digital que o Arthur comentou é super importante para a gente poder combater essas fake news. É uma questão super complexa porque esse fenômeno das fake news é uma parada super multifacetada, né? Tipo, existem, como a gente já falou mais cedo, essa propagação de notícias falsas intencionais, né? Seja por um viés político ou por qualquer demanda de interesses ali, mas também existem situações que isso é feito de maneira inconsciente, né? Por vezes, o senhorzinho do grupo do Zap, que nem você trouxe o exemplo, ele olhou para aquela informação que está sendo passada, mas ele não se atentou direito, falou, olha que legal, vou passar isso daqui adiante, mas ele não quis pesquisar a respeito, simplesmente por uma falta de atenção mesmo. Isso acontece, não tenho acesso a dados numéricos, né, mas acredito que seja em um número bastante expressivo e muito complicado, né, bastante complexo. E é muito comum a gente ver bastante fake news, principalmente em relação à saúde, né? Então, eu acho que, por exemplo, o projeto, a gente tem esse intuito de fazer publicações, também é um meio muito bacana, porque a gente pega aquela informação que é científica e muitas vezes é uma linguagem um pouco mais aprofundada, e a gente, como participante do projeto, a gente publica de forma mais esclarecida para a população. Isso eu acredito que seja uma forma de combater um pouco dessas fake news, porque está nas nossas mãos buscar essa informação que seria mais com embasamento, né, um fundamento científico, e traduzir, colocar numa linguagem um pouco mais fácil de interpretar. E, igual vocês falaram, né, antigamente era mais os jornais e televisão, né, então assim, era uma coisa um pouco mais restrita. Então, a fonte vinha de um certo local, então, para corrigir, até mesmo se fosse para corrigir, era um pouco mais simples. Agora, como todas essas oportunidades e também meios de comunicação, fica muito mais difícil de ter esse controle de onde está subindo, de como que originou, de onde que veio, como que faz para desmentir, enfim. Então, eu acredito que o embasamento científico é um grande ponto e eu acho que a gente tem um papel muito importante também, né? Como futuros profissionais também aqui no projeto. Né? Então, você que nos assiste, siga interagindo nas redes sociais, você que está no Instagram, principalmente ali, divulgue o Instagram para a gente poder ajudar a combater essas fake news, porque é sempre importante. Demais. Muita divulgação científica aí pra gente conseguir acabar um pouquinho com esse problema. E por falar nisso, né, o nosso grande foco aqui desse podcast, né, justamente as fake news no âmbito da saúde. Vamos conversar um pouquinho aí sobre uma fake news que andou muito forte na mídia recentemente. Eu tenho até medo do que vem por aí. Ozempic. E aí? E o Ozempic? Então, o Ozempic é danado. O que acontece, gente? Uma fake news que se fala muito a respeito do Ozempic é porque ele foi um medicamento criado exclusivamente para poder gerar emagrecimento, para a pessoa emagrecer, para a pessoa se curar da obesidade, que é uma doença muito séria e realmente precisa ser tratada. Só que o Ozempic, na verdade, ele foi criado com outro intuito. O Ozempic, ele é o que a gente chama de um agonista de GLP-1, que é um peptídeo parecido com o glucagon, que tem diversas funções no nosso corpo, dentre elas, ele aumenta a saciedade, reduz o esvaziamento do estômago, então faz com que você se sinta mais satisfeito, mais cheio durante o dia, e ele aumenta a quantidade de insulina e diminui o glucagon no nosso corpo. Bom, o que isso acontece? Inicialmente, a proposta desse medicamento era para tratar a diabetes, também um problema muito sério, que a gente sabe que tem essa questão da não eficiência da insulina, a redução dos receptores de insulina. Então, assim, você ter um medicamento que aumente a quantidade de insulina no seu corpo é muito interessante para o tratamento dessa diabetes. Contudo,
À medida que foi se desenvolvendo o Ozempic, descobriu-se que era um medicamento de sociedade que ele gera, das funções que ele gera em relação a diminuir o esvaziamento gástrico, ele acabou sendo utilizado dessa maneira que a gente chama de off-label, que seria quando ele não é utilizado para aquela função primária que ele foi dois. Então, bom, o Ozempic, ultimamente ele vem sendo tratado como se fosse uma coisa milagrosa. O Breno pode falar muito bem disso, assim, nesse sentido que é uma coisa que, inclusive, estávamos estudando, eu e o Breno aqui. Exatamente, a gente vai ter prova disso daqui a pouco, né, Bernardo? Inclusive aqui, Mourinho. E o Ozempic, igualzinho como o Bernardo falou, ele é um agonista de GLP-1. Ele vai fazer o quê? Vai aumentar a insulina no nosso corpo, diminuir o glucagon, vai retardar o esvaziamento gástrico. E retardando o esvaziamento gástrico, você vai sentir como se tivesse bastante comida ali no seu estômago ainda, e seu cérebro não vai interpretar que você está com fome. Com isso você vai diminuir a ingestão de nutrientes, de alimento. Ele é usado para tratar o diabetes. E o efeito colateral com o emagrecimento, ele foi visto com muitas pessoas como uma maneira mais rápida de emagrecer, certo? Tipo, sem exercício físico, que além de várias endorfinas que ele libera no exercício físico, o Ozempic não vai trazer esse benefício. Então, o emagrecimento, vamos dizer assim, além de ser assistido, claro, que deve ter acompanhamento médico, mas a prática de exercício físico, de uma dieta rica, balanceada, rica em verdura, balanceada em carboidrato e proteína, é uma maneira muito melhor de emagrecer. Uhum. E temos um medicamento também, que ele é chamado de Wegovy, que também é a base de semaglutida, que ele foi desenvolvido basicamente para a obesidade. Então, assim, ela realmente precisa de tratamento para não ser prejudicada em outras fases da vida dela. E MC abaixo desse tipo desses valores pode ser muito bem tratado com mudança de estilo de vida. Contudo, vitamina a gente consegue a partir da alimentação. Você pode comer uma laranja, você pode comer um limão, você pode tomar um suco. Você não precisa suplementar, gente. Suplemento de vitamina é ainda mais para tratar um câncer, que é uma doença super séria, que tem uma questão extremamente multifatorial, de desenvolvimento de alguma doença relacionada, multiplicação celular. Então, assim, câncer é uma coisa muito séria que tem que ser tratada de maneira séria. Você, a partir do momento que você coloca uma vitamina, que é uma coisa que a gente consegue a partir da alimentação com uma cura para um câncer, isso é muito sério, é muito perigoso. E não tem evidência, não é pautado na ciência. Jamais. Então, Por mais tipo assim, que a vitamina C seja anti-inflamatória, porque o câncer também tem uma reversibilidade inflamatória, isso não vai reduzir a proliferação de células. Isso é uma fake news totalmente grave e pode prejudicar muitas pessoas que, como você falou, que recebem essa notícia e que não tem embasamento nenhum, tipo, não sabe, e tomam como verdade. Isso é muito perigoso. Então, gente, essa história de vitamina C que vai curar o câncer é balela, não é verdade. Perfeito. Ótimo. Essa é uma fake news que eu acho que a gente não precisa nem se estender mais do que isso. Só ter com bastante seriedade que não é verdade e procurar da maneira mais adequada possível não compartilhar esse tipo de informações. outra também que é muito comum é sobre colágeno. Nossa, essa sobre colágeno dá o que falar também. Demais. Bom, o colágeno, gente, já várias pessoas já vieram perguntar: Breno, tomar colágeno ajuda sim, porque colágeno vai fazer minha pele ficar mais bonitinha, minha unha vai ficar mais bonitinha também, vai ficar lisinha e tudo mais. Mas o colágeno, gente, nada mais é que uma proteína. E o que acontece quando uma proteína cai no estômago? Ela é digerida. Então, tomar o colágeno, gente, não adianta. Isso é basicamente mais uma forma da indústria farmacêutica de tirar seu dinheiro, infelizmente. Perfeitamente. Gente, a partir do momento que a gente pensa sobre saúde, fake news em saúde, a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente com alguns produtos. O colágeno é um produto muito... O que vocês acham acerca disso? Com certeza. Você quer começar? Sem viver isso, uma discussão como essa, tipo assim, a vacina é perigoso, a vacina está instalando um chip no meu cérebro. Vai me transformar num jacaré mutante. Não, isso é impressionante como é que certas fake news vão se proliferando na sociedade. E, tipo assim, eu, desde cedo assim, na escola, a gente aprende, gente,
a vacina é importante porque quantas doenças já foram erradicadas por causa da vacina. É uma coisa, nossa, eu e o Bernardo, que estudamos na área de medicina, a gente vê totalmente como ela é fundamental para evitar doenças e como uma medida profilática. Mas se a expectativa, então, é muito importante que a gente traga essas discussões, né? Coisa impensável, que nem você disse, mas justamente para a gente evitar que esse incêndio continue se alastrando por aí, né? Exatamente. E claro que tem uma questão que é muito, para mim, acho que é mais importante, a questão da proteção coletiva, quando a gente fala de vacina. Porque existem pessoas, mesmo que queiram tomar as vacinas, elas não conseguem, não podem tomar vacina. Pessoas soropositivas, a vacina com uma proteção individual. Você pode até não querer tomar porque eu não quero, tem coisa contra, pipipi, popopó. Não tem baseamento científico, mas tudo bem, seria respeitável. Só que a partir do momento que você pensa que você deixando de tomar uma vacina, você está colocando outras pessoas que não têm esse tipo de escolha em risco, isso aí é um caso muito sério. Assim. Você desconsidera esse fator individual e passa a considerar somente o fator coletivo. Assim, isso aí de um egoísmo, de uma falta de empatia muito grande. Claro que nem todo caso de a pessoa não querer tomar vacina é egoísmo. Claro que a gente tem muitos casos de fake news, de pessoas que às vezes não têm acesso à informação da maneira devida, caem numa fake news e acabam sendo vítimas também dessa plataforma horrorosa de criação de notícias falsas. E isso é muito grave, sim, porque acaba colocando pessoas que não têm nada a ver, que nem têm esse tipo de escolha, nesse mesmo risco. Então, muito, muito triste. E isso basicamente veio, Bernardo, porque muitas pessoas às vezes não entendem como funciona a vacina. Muitas vacinas, temos vários tipos de vacina, né? Temos vacina de RNA mensageiro, que foi aquela da Covid, que veio da Pfizer, e temos vacinas que, na maioria das escolas ensinam assim, e tá certo, que são vírus, que são chamados de vírus atenuado. O que vai ser o vírus atenuado? A gente vai ter o vírus normal, por exemplo, vamos pegar o vírus da rubéola. A gente vai ter o vírus da rubéola, e com isso, ele vai fazer o quê? Eles vão atenuar esse vírus, deixando ele um pouquinho mais fraco. Deixando ele mais fraco, ele vai conseguir entrar no seu corpo e gerar a imunidade contra o vírus. Ou seja, o seu sistema imunológico vai se fortalecer, já vai pegar os padrões daquela doença, e quando, por exemplo, se por algum acaso o vírus poderoso da rubéola, que não é o atenuado, que é o vírus da doença mesmo, vier entrar no seu corpo já está preparado para lutar contra aquilo. Por quê? O vírus atenuado, que não vai causar a doença em você, ele já vai criar vamos dizer assim, uma proteção, basicamente, sobre isso. Só que, como o Bernardo falou, tem indivíduos que não conseguem tomar essas vacinas porque o sistema imunológico já é um pouco enfraquecido. E, por exemplo, pessoas que são HIV positivas, pessoas que, por exemplo, a vacina da rubéola não é indicada para pessoas grávidas por causa de problemas na formação do feto. Temos várias vacinas que, quando você acho que essa discussão das fake news precisa urgentemente ser desconstruída. E precisamos de erradicar mais doenças. E é importante ter o cuidado também para não ter o retorno dessas doenças que já foram erradicadas, né, anteriormente, por conta dessa falha, né, por conta das fake news. Né? E às vezes a gente acaba não se vacinando, as pessoas acabam não se vacinando porque pensam que a doença acabou e vai embora e tal. Só que as doenças continuam circulando. A gente pode não ter essas doenças circulando da maneira que circulavam antes, porque tem uma cobertura vacinal muito grande. Mas, por exemplo, a poliomielite, que era uma doença que era totalmente erradicada no Brasil, e era uma doença... Isso a gente não está falando de coisa que é barata, não. A gente está falando de coisa que custa R$1.500, R$1.000. E são coisas que a gente consegue obter através de alimentação. Então, assim, o que vai acontecer? Supostamente, eles falam que essa soroterapia, que são vitaminas dissolvidas em água, que são injetadas a partir do soro, como se fosse um soro de reidratação, sabe? Que você toma quando você está doente, quando você está ao tomar. Contudo, o que acontece, gente? Essas vitaminas que são injetadas no soro, principalmente vitamina B e vitamina C, que é o que eles
falam com mais frequência, que são vitaminas que a gente chama de hidrossolúveis. O que isso significa? Elas são solúveis em água. Solúveis em água, o que vai acontecer? Elas vão entrar no nosso corpo, mesmo sendo por essa via maluca de intravenosa, vão entrar no nosso corpo, vão entrar na circulação e vão ser filtradas pelos rins e sair na urina. Não vai mudar absolutamente nada a absorção. Vai tudo sair pela urina. Então, assim, você está gastando R$1.500, gastando R$1.000 para tomar um complexo vitamínico que você pode conseguir através da alimentação sem mudar nada, sem gastar R$1 a mais que você gasta durante uma dieta normal. E vai sair tudo pela urina. Então, assim, você está se expondo a uma coisa, a um estresse, né, de ter que colocar um negócio no seu braço ali, paga caro e não tem resultado. Um outro detalhe, por ser eliminado, passar pelos rins e tudo mais, vai ter uma sobrecarga, pode ser até tóxico para o sistema renal. Então, exatamente, já entra uma outra questão também que pode ser prejudicial. Algo que seria para ser benéfico e ajudar. Exatamente, dependendo da concentração, além de não ter benefício, pode ter malefício, que é uma coisa muito séria e, pô, isso aí é o mais puro charlatanismo da medicina, sem dúvida. Mas aí, gente, passando aqui para mais um tópico. Vape, cigarro eletrônico. Isso aí é mais saudável do que fumar nicotina, fumar um paiol, um cigarrinho no geral, como é que é? Eu não sei de onde o pessoal tira isso. Mas essa é um pouquinho mais intuitiva de pensar. Porque, por exemplo, eu tenho o cigarro branco e tenho o vape. O cigarro branco tem nicotina. O vape não tem. Tem até vape, eu acho que tem vape que tem. Alguns com passivos de nicotina. Tem nicotina, sim. Mas entre o cigarro e o vape, qual que eu vou utilizar? Qual que vai ser menos prejudicial? Eu vou no vape porque não tem várias substâncias dentro do cigarro. Tem o alcatrão, deve ter até resíduo de pilha, não sei. Nossa, tem cada coisa no cigarro que eu vou falar a verdade. É coisa, assim, doideira. Mas a gente, inclusive eu e o Bernardo demos uma intervenção no projeto Interagir mesmo, sexta-feira, sobre drogas. Então, gente, se vocês quiserem se habituar mais sobre drogas, entre em contato com o projeto Interagir aqui da UFMG, pode agendar sua visita com a escola e tudo mais, que a gente pode também fazer essa intervenção e explicar várias outras substâncias para vocês. Mas voltando aqui para o vape do cigarro. O vape, ele vai ser o quê? Basicamente tem um resíduo de hidrocarboneto que vai ser queimado dentro dele e vai exalar tipo uma essência. Então vamos usar o vape sem ser o vape com nicotina. O vape com nicotina pode até ter uma concentração de nicotina maior do que o cigarro normal. Certo? Então a pessoa diz assim, não vou usar o cigarro normal porque tem nicotina, vou usar o vape que deve ter menos. Porque ele não é regularizado pela Anvisa. Inclusive, é crime vender ele, porque ele não é regularizado aqui no Brasil. Certo? Então vamos lá. Cigarro com nicotina, vape sem nicotina. Qual que vai ser melhor? Gente, os dois são horríveis. Sempre fique longe dos dois, se possível. O vape, embora ele não tenha nicotina, ele tem um hidrocarboneto dentro dele, que a queima dele, que para sair aquele vaporzinho, ele gera um produto, algum resíduo do hidrocarboneto, que é 10 vezes mais cancerígeno do que a substância do cigarro. Os hidrocarbonetos poliaromáticos, né? Toda vez que você tem queima de muito hidrocarboneto, você gera esses compostos que são riquíssimos em anéis benzênicos, né? Que isso aí tem um poder oxidativo gigantesco quando entra em contato com as células do nosso organismo. Então, assim, complicadíssimo mesmo. Complicadíssimo. E uma coisa que é importante quando a gente sempre fala de vape é sobre como ele é bem aceito assim, na sociedade. Hoje em dia eu acho que melhorou um pouco, mas quando ele chegou, começaram a surgir os primeiros vapes, os primeiros pods, assim, ele era muito bem aceito. Assim, as pessoas fumavam até em ambiente fechado, que é uma coisa que não faz quando com cigarro. E aí você vai dizer, como é que isso aqui faz? Nossa, ele tem cheirinho de morango e gostinho de kiwi. Meu amigo, numa dessa de gostinho de cheirinho de morango, gostinho de kiwi, você vai acabar com o seu pulmão, uma coisa muito séria, assim como o Breno falou. Ele sendo bem aceito, ele não incomodando, faz com que, seja ainda mais perigoso, sabe? Porque a pessoa fuma ali e ninguém fala nada com ela, ninguém se incomoda, ela mesma não se incomoda, então vai acabando gerando um problema muito sério, sabe? Pelo menos, se você pensar no cigarro branco, no cigarro de palha, pelo menos o cheiro deles incomoda quem está ao redor, faz muito fumaça, incomoda quem está ao redor, que não é o caso do vape. Então, assim, essa aceitação social muito fácil acaba gerando um problema
para esse tipo de cigarro na sociedade. É até interessante você comentar sobre o malefício nos pulmões, né? Uhum. O que pode provocar, né? Se puder comentar um pouco sobre. Bom, o que acontece? Nosso pulmão, ele é composto por vários alvéolos. O que seriam esses alvéolos? Seriam basicamente como se a gente pegasse o nosso pulmão e partisse em diversos pedacinhos muito pequenininhos para aumentar a superfície de troca. Ou seja, quando a gente tem esses alvéolos, um pulmão nosso, que seria uma superfície de troca muito menor, acaba tendo vários pedacinhos muito pequenininhos que fazem com que ele possa trocar cada vez mais oxigênio e ser mais eficiente na nossa respiração. Contudo, a partir do momento que a gente começa a usar um cigarro, começa a usar um vape, o que acontece? Dentro do nosso pulmão, há uma reação inflamatória que destrói esses alvéolos. Então, um pulmão que seria inicialmente riquíssimo em alvéolos, teria muita possibilidade de troca, as possibilidades de troca, os locais onde podem ocorrer essa troca, a superfície disponível para a troca vai sendo cada vez menor. E cada vez menor, o que vai acontecer? Eu vou respirar com mais dificuldade, eu vou me sentir mais cansado, com esforços cada vez menores. Então, assim, acaba para dentro, para a nossa qualidade de vida, para a nossa respiração, vai sendo cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E esses compostos, compostos de carvão, eles se acumulam no nosso pulmão. Então, o que a gente chama de essa combustão que acontece quando você vai fumar, quando você acende o cigarro ou aperta o vape lá para fazer a fumaça, há uma combustão incompleta que faz com que resíduos do carvão vão para o nosso pulmão, que a gente chama de antracose. É um processo muito bacana. Quando a gente vem aqui no projeto, sempre gosta de mostrar muito para o pessoal. E é muito nítido quando você vê uma mudança na coloração do pulmão e na qualidade do pulmão, assim, como que perde capacidade de respiratória de troca gasosa. E vocês falaram isso da aceitação, é interessante a gente parar para pensar também que muitas vezes isso aí é uma jogada de marketing mesmo, né? Uhum. Lembrando de um caso muito particular meu aqui, do meu ensino médio, numa aula de redação, a professora trouxe para a gente um texto para podermos analisar, né? E ele estava falando muito bem do vape, dizendo que era uma alternativa saudável ao cigarro, esse tipo de coisa, que não arrebentaria o seu pulmão completamente, né? Uhum. E analisando esse texto, você conseguia perceber que isso aí, na verdade, foi escrito por pessoas relacionadas à indústria dos vapes, sabe? Exatamente. Então, é engraçadinho. Só trazendo esse caso aqui que eu lembrei agora. E vem a parte de você saber de onde vem a informação. Justamente. Né? Se o Arthur não ficasse atento, não tivesse lido, procurado saber quem são essas pessoas que escreveram esse texto, certamente você não saberia e poderia estar divulgando aí para as pessoas que o vape faz bem, que é alternativa saudável. Justamente. Caímos bem na questão do fake news. Pois é. Mas então, pessoal, passando aqui agora para as perguntinhas que vocês enviaram na nossa caixa, que a gente abriu no Instagram. E, primeiro de tudo, muito obrigado. Recebemos aqui uma quantidade bem bacana de perguntas. Então, vamos começar aqui com a perguntinha que a gente acabou discutindo aqui bastante, mas vamos voltar nesse assunto então. Matheus Pereira trouxe aqui pra gente. O Ozempic é um remédio exclusivamente para emagrecer? E aí? Não. Não é exclusivamente para emagrecer. Ele também é principalmente usado para o diabetes. Justamente, então, Mateuzinho, tá aqui a resposta. Pelo amor de Deus, não use o Ozempic para emagrecer, porque assim como a gente discutiu aqui... Se você tem indicação para isso. Né? Claro. Se você tiver, pode usar, meu amigo, mas se você não tiver, cuidado. Prefira uma alternativa mais saudável. Isso aí. A próxima pergunta aqui é sobre a dieta do ovo. Ela realmente funciona, a dieta do ovo? E o que é a dieta do ovo? Dieta do ovo. Dieta do ovo, que doideira, hein? A pessoa só comeu ovo? Eu acredito. Quem que fez a pergunta? Gabriela Martins. Gabriela Martins. Perfeito. Primeiro, um abraço para Gabriela, obrigado por prestigiar o nosso projeto, mandar uma mensagem. Bom, Gabriela, dieta do ovo, eu acredito, eu já ouvi falar que era uma coisa relacionada assim, a pessoa comia ovo de manhã, ovo no almoço, ovo no jantar, a dieta se baseava exclusivamente em ovo. Pura. Gente, então, assim, é uma coisa muito fácil de responder, porque a partir do momento que você pensa, a gente aprende muito fácil, né, que existe uma certa pirâmide alimentar, com as coisas que a gente precisa comer mais e as coisas que a gente precisa comer menos, né? E na base dessa pirâmide, as coisas que a gente mais precisa comer durante o nosso dia são carboidratos.
O ovo, ele é muito rico em gordura e muito rico em proteína. Ele não tem carboidrato. Então, assim, é claro que para uma dieta, para gerar emagrecimento, a gente precisa só de uma coisa, que é o déficit calórico, que é você comer menos calorias que você precisa do. Pode dar certo essa dieta do ovo aí. Se você estiver comendo menos calorias, mesmo sendo só de ovo que você consome, vai dar certo, você vai emagrecer. Só que na questão da qualidade nutricional, é um alimento muito bom em proteína e gordura, em carboidrato não é. Então, assim, o que vai acontecer? Você vai demandar, você vai perder nutrição do seu corpo, você vai demandar carboidrato de outras fontes. Então, assim, não é o mais recomendado. Tem outras dietas que você pode fazer e conseguir o mesmo resultado que essa dieta do ovo e sem déficit nutricional, dessa maneira. Mas dá certo, desde que não seja... Mas a que custo, né? Custa, né? É importante também ter um acompanhamento, né? Um profissional, um nutricionista. Exatamente. Justamente fazer uma dieta específica para esse indivíduo, né? Para você que está buscando emagrecimento saudável de forma correta, para não ter esses efeitos, né? Que não são desejáveis. Às vezes alterar o humor, ter mais cansaço e a deficiência de vitaminas, né? Enfim, suplementação. Basicamente é uma falta de carboidrato também, né? Carboidrato basicamente é a fonte de energia que o nosso corpo tem. Exatamente. Foi até bom você entrar nessa questão, porque tem uma perguntinha aqui do Joãozinho, né? João Biden pergunta pra gente se só emagrece quem come o mínimo de carboidrato possível. É igual o que o Bernardo tinha falado, né? O processo de emagrecimento vai ser o quê? Você tem sua taxa metabólica basal e as atividades que você faz durante o dia vai gerar quanto de calorias que você gasta durante o dia. Se você se alimentar mais do que isso, vai sobrar energia do seu corpo. Então, teoricamente, essa energia vai para algum lugar. Vai para, basicamente, para o tecido adiposo, para ser armazenado. E se você comer menos, você vai gerar um processo de emagrecimento. Então, basicamente, tem muitas dietas que devem ter feito essa pergunta, que é só emagrece com quem come o mínimo carboidrato possível, faz aquelas dietas low carb e tudo mais. Nossa, sim. Então, a dieta low carb, sim, pode emagrecer, mas de maneira que você você coma menos calorias do que você gaste. Então, assim, você vai emagrecer. E, igual o Bernardo tinha comentado, vocês também comentaram, que o acompanhamento com o nutricionista, uma dieta equilibrada, com vários, tipo assim, quanto que eu posso comer de cada coisinha por dia, quanto que eu devo evitar de açúcar, por exemplo, quanto que eu devo evitar de comer um bolo, um pão de queijo com café, gente, coisa mais... mas assim, água também. A gente sempre tem que ter o foco no controle das calorias totais que a gente está ingerindo e do que a gente está gastando. É basicamente isso. Com certeza. Eu acho que essa questão de emagrecimento, grande parte das perguntas giram em torno disso, grande parte das fake news também giram em torno disso, quando a gente fala de saúde. É só pensar assim, eu preciso comer menos do que eu gasto. A maneira que isso acontece, existem maneiras mais e menos saudáveis. É claro que o mais saudável é o que a gente conversou aqui, de manter uma dieta balanceada, que tem como referência aquela tabela de nutricional sobre que é a pirâmide alimentar, né? Mas assim, todo tipo de dieta, desde que você gaste menos, pode emagrecer. Então, assim, vai dar o resultado, mas existem jeitos mais saudáveis do que outros. Aproveitando um gancho aqui rapidinho, só comer o mínimo de carboidrato possível, a gente tem sim principalmente quem vai fazer academia, né? Que pensa assim, vou comer só proteína, vou comer só proteína que vai fazer eu ganhar músculo, que não sei o quê. Gente, carboidrato também faz ganhar músculo. Carboidrato principalmente por causa da energia. E a gente tem uma dose mínima de carboidrato que a gente precisa comer no dia, para que, além da reserva do nosso corpo, que a gente vai ter de glicogênio no fígado, que vai suprir, caso você não coma carboidrato nenhum, a gente tem uma dosezinha mínima que a gente precisa para que a glicose não venha do seu músculo e não degrade o músculo para que supra outras demandas, por exemplo, do cérebro, que gasta muita energia durante o dia. Isso aí, gente. Muito obrigado aí pela pergunta de vocês, Matheus, João, Gabriela. Sempre bom estar interagindo com todo mundo aí. Então, só para começar a encaminhar agora para o momento final do nosso podcast, a gente até já começou a discutir isso lá no comecinho, então vamos aprofundar nisso aí agora. O que a gente pode fazer para combater essas fake news? Existe uma receitinha de bolo, alguma coisa milagrosa para acabar com isso? O que vocês acham? Então, o que muito já foi discutido é buscar as fontes, né? E assim, exatamente. E a gente tem uma diversidade enorme na internet, em pesquisas, que falam sobre
sobre esses assuntos. Então, basta a gente ter um olhar mais crítico sobre determinados assuntos e também buscar na ciência mesmo. Então, em artigos, publicações, por exemplo, em revistas que são específicas das áreas, eu acho que é interessante. E também buscar, às vezes, as pessoas nem sempre estão no meio acadêmico, ou então no meio da saúde, então, às vezes, buscar referências de divulgação científica nessas áreas é uma forma de combater também. Por exemplo, muitos falam do Dr. Drauzio Varela, que faz publicações, né, sobre a área da saúde, e é uma linguagem mais acessível para o público em geral, né? Eu acho que isso é uma das formas bacanas também. Acho que isso da acessibilidade é um ótimo ponto que você trouxe, né? Tipo, a gente aqui do meio acadêmico, a gente convive muito com revistas e esse tipo de coisa, mas não é todo mundo que vai ativamente buscar isso, né? Então, a acessibilidade é muito importante. Eu acho que quando a gente pensa e sobre checar as fontes, é claro que você tem que saber primeiro o que é uma fonte confiável. Eu acho que uma fonte confiável é aquela fonte que não apresenta um interesse não apresenta um conflito de interesse, né? Então, a pessoa às vezes tem um interesse relacionado a isso, é quando uma empresa publica um artigo a respeito de uma certa coisa. Aí você pode realmente suspeitar. Né? Porque será que isso aqui é realmente isso? Será que tem um interesse financeiro por trás? Interesse ideológico, né? A pessoa tem uma ideologia por trás que ela quer sustentar, que seja embasado, então você pode desconfiar. Tem fontes super interessantes de divulgação científica e eu posso tomar a liberdade de indicar um canal assim, que eu acho uma divulgação científica maravilhosa, que é o canal da Biologia, que faz uma divulgação assim, muito bacana, muito interessante. Então, assim, sempre que tiver uma fake news, procure a respeito, vá atrás de fontes confiáveis, veja se realmente é aquilo mesmo, e já é um primeiro passo excelente para a gente evitar que aconteça alguma coisa. Então, sumarizando, a gente precisa, basicamente, verificar as fontes, se as fontes são confiáveis, além de pesquisar e verificar se a fonte é confiável. A gente deve questionar, basicamente, aquelas soluções milagrosas, um emagrecimento milagroso, eu vou ficar forte em 3 dias de academia, basicamente. E a partir disso, por você já tendo a informação certa, você educar o público. Que, basicamente, quanto mais informações certas forem vinculadas, forem propagadas na sociedade, menos fake news a gente vai ter. E consultas especializadas. Tenho uma dúvida sobre tal sobre tenho alguma coisa no estômago, posso achar que foi alguma coisa. Vou no médico procurar saber, e para saber disso, antes de sair espalhando qualquer coisa, pesquisar com ele, pegar orientação e falar a verdade para o público. Consultar especialistas, né? Muito importante, com certeza. Acho que é isso, assim. Principalmente a gente prezar por aquela informação que a gente tem certeza e tem confiança que é verdade, sabe? Porque se a gente que sabe sobre isso, tem instrução a respeito, às vezes dá um deslize, às vezes acaba divulgando alguma coisa que é verdade. Imagina a pessoa que às vezes não é instruída, aquele exemplo que a gente citou, das pessoas mais idosas que acostumaram a receber a informação e não questionar. Então, assim, compreender que às vezes o outro pode errar também, assim como você pode errar, e ter essa paciência de educar e consultar especialistas para conseguir fazer a transmissão da informação da maneira mais correta e verdadeira possível. Isso aí. Então, eu queria muito aproveitar e dizer para vocês que estão nos assistindo, né, que estamos à disposição sempre que vocês quiserem mandar alguma coisa, pergunta, mensagem, assim como a gente vive dizendo ao longo das intervenções, né, o nosso Instagram serve para isso mesmo, para a gente ter essa troca sobre saúde, ciência no geral. Então, muito cuidado com aquilo que vocês veem, não só na internet, mas na mídia como um todo, né? Chequem 2, 3 vezes se for necessário. E acho que é isso. Muito obrigado aí por nos acompanharem por mais esse podcast. E caso tenham sugestões de novos episódios ou coisas que vocês queiram ver a gente tratando aqui, fiquem bem à vontade para mandar para a gente. Gostamos muito de conversar com vocês. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Obrigado, gente. Também. Obrigada.